Ontem foi um daqueles dias no qual a internet foi abaixo por causa de uma fala, dessa vez, do Tony Tornado. O cantor Tony Tornado, que estava como jurado no programa Popstar, e ele diz aqui, avaliando a performance da Totia Meirelles, que cantou a música do Chico Buarque, ele disse para ela o seguinte: para ela, cantar pior que o Chico Buarque é impossível. E essa fala dele, que foi realmente grosseira, na verdade, né? Porque é desnecessário. Mas isso acabou assumindo tons políticos, no final das contas, né? Porque, como vocês sabem, historicamente, o Chico Buarque é alinhado ao PT, é alinhado ao Lula, à Dilma. Inclusive, dias atrás, estava numa partida de futebol com o Lula, ou seja, muita gente usou essa fala do Tony Tornado para atacar o Chico Buarque, não apenas no aspecto político, mas também no aspecto musical, enquanto cantor, enquanto performance do Chico Buarque. E uma coisa que é notória e é fato, e não apenas com o Chico, mas com muitos outros intérpretes da música brasileira, é que ele não é um grande cantor no sentido virtuosístico. Ele não é alguém que atinge altas notas, não é nenhuma Mariah Carey, nenhuma Whitney Houston. E nem precisa ser, na verdade. Uma coisa que a gente observa quando a gente olha grandes cantores no Brasil e no mundo, né, que tem muito mais a ver com a energia que a pessoa transmite, com a força dela, com o gingado, com o estilo da pessoa, muitas vezes, do que de fato com um timbre muito bonito ou com uma tessitura vocal que atinja várias oitavas. Não é assim. Na verdade, você tem grandes músicos, grandes artistas que não são cantores extraordinários. Então eu quero fazer com vocês hoje aqui é debater um pouco esse assunto, né? Pensar um pouco sobre esse assunto, sobre o que faz um artista, porque pensar o que é um artista é diferente do que pensar o que é arte. São coisas diferentes, por incrível que pareça. E também quero apresentar uma lista aqui com 10 nomes de grandes artistas, de grandes cantores que não cantam tão bem assim. Então vamos fazer isso aqui. Para começar, eu quero ler um textinho aqui que se refere ao Leonard Cohen, que é um músico canadense, um cantor canadense que já morreu, e que expressa muito bem aquilo que eu quero falar aqui nesse vídeo. Eu tinha visto esse texto aqui alguns anos atrás, e agora consegui encontrar para poder ler para vocês. Então diz o seguinte: sabe aquela música Hallelujah? Se você não está em uma caverna nas últimas décadas, você com certeza já ouviu ela em alguma série ou filme. Aquela mesmo que fica Hallelujah, Hallelujah, sabe? Então, ela é de um cantor chamado Leonard Cohen e teve uma história bizarra para chegar até a gente. Começa que o Cohen tem aquela criatividade perfeccionista, coisa de doente mesmo. Não tá bom, não tá legal, vamos melhorar. Lá se vão 80 versões. Imagina Cohen de cueca batendo a cabeça no chão do hotel para que ela ficasse pronta, 80 vezes. Aí ele foi lá mostrar para a gravadora. Certeza que iam amar, né? Odiaram. Acabou que o Cohen apelou para uma gravadora independente lançar a música. Sério, a primeira versão não era boa mesmo. Lançou, ninguém ouviu. Cagaram pra ele. Falei que não era boa. Mas o Cohen não desistiu. Continuou melhorando a música e tocando em versão diferente em cada show. Mudava a letra, mudava a melodia, dava um jeitinho. Depois vocês acham que eu sou perfeccionista. Num desses shows, Hallelujah deu a sorte de ser ouvida pelo John Cale. John Cale é um dos caras do Velvet Underground, junto do Lou Reed e tal, um famoso do mundo da música. Cale adorou a música e decidiu criar sua própria versão, bem diferente da do Cohen. Agora vai nada. A música só saiu no CD, no CD I'm Your Fan, em tributo ao Cohen. Quase ninguém comprou, quase ninguém ouviu, quase ninguém de verdade. Uma das pessoas que comprou o álbum foi a Janine. Nem adianta jogar no Google que ela não é famosa. Quem ficou famoso foi um amigo que cuidava da casa dela às vezes, Jeff Buckley. Jeff era um Zé Ninguém na época. Tava lá ajudando a amiga e achou o álbum pegando poeira. Colocou pra tocar. Adorou Hallelujah na versão do John Cale. Resolveu criar sua própria versão. Jeff tocava em bares. Numa dessas, quem ouve é um cara de uma grande gravadora, que se apaixona pela música. Ele assina com o Jeff Buckley para gravar um álbum por causa dessa música. Macumbada desse jeito, não é surpresa que foi o único álbum do Jeff. Agora, muita gente conhece o Jeff Buckley. Na época em que lançou, seu álbum também não fez muito sucesso. É um daqueles coitados que ficou famoso depois que morreu. Afogado, nadando de roupa e coturno no rio Mississippi enquanto cantava Whole Lotta Love. Sóbrio. A imprensa falou bastante sobre isso. E assim, todo mundo começou a ouvir Hallelujah. Hoje todo mundo conhece a música na voz do Jeff Buckley. Só a versão dele já tocou em DLC, House, Criminal Minds, ER, Cold Case e Senhor das Armas. A lista é imensa. Até na sua nova série Justiça ela toca. Isso sem contar os infinitos covers de Hallelujah. Normalmente os covers da versão do Jeff Buckley, que é cover da versão do John Cale, que é cover da original do Cohen. O que eu quero dizer com isso? Que essa música foi feita para não ser ouvida. Se o Cohen não tivesse batido a cabeça no chão do hotel e criado 1 milhão de versões dessa música,
se não tivesse lançado um álbum falido como uma gravadora independente, se não tivesse tocado várias versões em seus shows, se a Janine não tivesse comprado o CD, se o Jeff Buckley não fizesse house sitting, se ele não resolvesse tocar o CD para tocar, se Jeff não tocasse nos barzinhos, se o executivo da gravadora não tivesse ouvido Jeff tocar, se o Jeff não tivesse morrido de uma forma tão bizarra, Hallelujah talvez nunca teria sido ouvida por você. Para você ver que você deve continuar tentando, você deve criar de cueca, você deve continuar melhorando, você deve botar pro mundo, você não deve nadar no rio de roupa e coturno, contar um pouquinho com a sorte sempre é bom. O texto aqui é atribuído a Felipe Pacheco, não sei se é o texto dele de fato, mas é um texto bom porque mostra justamente o processo artístico, o que é criar, o trabalho do criador. Porque na verdade as pessoas pensam que ser um artista é simplesmente fazer uma música de sucesso, jogar pro mundo e acabou. O trabalho está feito. Basta cantar bem, basta ser um virtuoso no canto, o bel canto. E não é assim. Um artista, ele se forma com a trajetória artística dele. É através de anos e anos e anos e décadas, às vezes, de trabalho artístico consolidando o nome. E é isso que dá com o Chico Buarque. O Chico Buarque pode não ter uma grande voz, mas você tem décadas de trabalho criativo que consolidam a imagem dele como um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos, na verdade. Eu não gosto do termo gênio porque dá a impressão que é algo descolado da realidade, como se o gênio criasse sem esforço. Mas se a gente pudesse denominar um gênio no Brasil, seria o Chico Buarque. Quando eu fiz a pós-graduação em literatura, uma das disciplinas lá era sobre teatro. E nessa disciplina a gente trabalhou com 4 das peças teatrais do Chico Buarque, que são Roda Viva, Calabar, Gota d'Água e Ópera do Malandro. E além de escrever peças de teatro que são geniais, são excelentes as peças de teatro do Chico Buarque, além de compor músicas, além de ser um dramaturgo, ele também é um romancista, ele escreve romances, ganhou o Prêmio Jabuti, ganhou o Prêmio Camões agora, nesse ano. Isso é muito difícil fazer essa transição entre composição musical, produção teatral e produção literária, de ficção. É muito difícil, são raríssimas pessoas que conseguem transitar entre esses mundos com competência, porque são atributos diferentes e competências diferentes para cada um desses mundos. A carreira artística é justamente essa prova de que aquilo que você fez anteriormente não foi mera sorte, não foi mera obra do acaso, que você não fez por acidente, que você fez aquilo porque sabia que estava fazendo e a próxima obra comprova isso, e a próxima obra comprova isso, e assim você vai obra após obra, mostrando que você realmente tem alguma coisa, que você consegue acessar algum tipo de verdade essencial da natureza humana. Quando eu estudei estética, um dos pontos principais da minha obsessão pela arte é justamente por conta disso, porque a arte é algo que transcende o tempo muitas vezes. Você pode ler uma obra do Homero hoje e conseguir entender a motivação daqueles personagens, por que eles faziam aquilo naquele período, porque é um acesso da humanidade nossa. Como diria o Picasso, a arte é uma mentira que revela uma verdade. Então esse ataque do Tony Tornado contra o Chico Buarque, além de ser grosseiro, desrespeita a trajetória de alguém que é um grande artista. É um artista extraordinário e que para mim levou tempo para aprender a apreciar o que ele fazia. Eu até prefiro muitas vezes as canções dele na voz de outras pessoas, como o do Oswaldo Montenegro, por exemplo. Mas não dá para negar que ele é um tremendo de um artista, é um baita de um criador. O que eu quero fazer agora em seguida é mostrar alguns cantores que não são tão grandes cantores assim. E como eu disse, isso é praxe, na verdade, né? Isso sim, boa parte das grandes bandas, dos grandes cantores, não são tão espetaculares assim. Então eu vou botar aqui uma lista com 10 cantores além do Chico Buarque, vou deixar aqui para vocês ouvirem Roda Viva do Chico Buarque, quando ele cantou no festival, quando ele foi ganhador do festival em 67. Vou deixar outras 10 nomes aqui que são cantores excepcionais, mas que não têm uma voz tão extraordinária assim. Então, para começar, Belchior, que, gente, a voz dele também não é impressionante, até um pouco irritante em alguns casos, mas é um grande compositor também, tem letras extraordinárias, tem uma trajetória musical que é incrível. Eu vou deixar para vocês aqui Apenas o Rapaz Latino-Americano, que é uma música que tem uma letra que nos remete também a um momento de repressão, e os desafios também de um artista, de um criador. Outro que não é um grande cantor, mas é um grande poeta, isso transparece no modo como ele interpreta as próprias canções dele, que é o Vinícius de Moraes, o Poetinha. Vinícius de Moraes foi um dos grandes compositores da Bossa Nova, e vou deixar aqui para vocês 1 hora de Vinícius de Moraes com Tom Jobim, Toquinho e Miúcha, cantando grandes canções da Bossa Nova, e o Poetinha, ele recitava as músicas, né? Ele não era um cantor de verdade, assim, nesse sentido, como disse, né, de grande extensão vocal, de atingir grandes notas. Ele vai lá, canta aquilo que ele pode, e mesmo assim é super agradável ouvir, é um prazer ouvir o Vinícius de Moraes
cantando suas canções. Um outro que eu quero mencionar aqui, não sei se é muito conhecido no Brasil, que é o Vasco Rossi, que é um cantor italiano. E tem uma tradição também na Itália de cantores com essa voz rouca, com um timbre mais grave. E eu prefiro também as músicas deles, composições dele, na voz de outras pessoas, como da Fiorella Mannoia. Mas vou deixar para vocês aqui Sally, do Vasco Rossi, para vocês ouvirem também o timbre dele e como também não é um cantor excepcional, embora tenha grandes letras e grandes canções também. Esse aqui é outro clássico das críticas ao timbre vocal e ao modo como canta, que é o Bob Dylan, que é um dos maiores cantores da história norte-americana, que seria o equivalente quase ao Chico Buarque, eu acho. Se a gente vai pensar em relação Estados Unidos e Brasil, podemos dizer que o Bob Dylan seja o grande compositor norte-americano. E geralmente também as músicas dele ficam melhores na voz de outras pessoas. Vou deixar pra vocês aqui Blowing in the Wind. E outra coisa também que ele não era muito bom era na gaita, tocando gaita. Quando eu tava aprendendo a tocar gaita, um dos exemplos de mau intérprete de gaita era o Bob Dylan. E ganhou o Prêmio Nobel de Literatura também por causa das composições, das suas letras. Ele se tornou o trovador norte-americano. E junto com o Bob Dylan você tem o Leonard Cohen, que eu mencionei aqui a história dele, né, a trajetória dele compondo Hallelujah e todo o percurso para que a música se tornasse famosa e conhecida mundialmente. Vou deixar pra vocês aqui Chelsea Hotel número 2, que é uma canção que ele compôs em homenagem a Janis Joplin, o caso que ele teve com ela. E também não é um grande cantor no sentido vocal, não tem uma grande extensão vocal, tem uma voz de baixo quase, barítono baixo, uma voz bem rouca, bem grave, e as composições dele são verdadeiras poesias, são músicas extraordinárias também, as letras são sensacionais, e essa é uma delas, Chelsea Hotel. Outro cantor que não sou tão grande fã dele assim de outras canções, mas nessa versão em particular que ele fez de Hurt, que é originalmente do Nine Inch Nails, pra mim é muito melhor na voz de Johnny Cash, que também não é um grande cantor, tem uma voz bastante grave também. E o que você vê nessa versão que ele faz, dessa música, Hurt, é uma autenticidade, é uma dor, é um sofrimento, uma trajetória de uma pessoa quase no fim da vida dela, relembrando o passado, recontando suas histórias, aquilo que o machucou. Então vale conferir também. Fez parte da trilha sonora do filme Logan, sobre o Wolverine, então uma grande música com um cantor que também não é tão extraordinário assim em termos vocais. Outra cantora que eu sei que muita gente não gosta do timbre dela, embora ela consiga alcançar altas notas, é a Nina Simone. Vou deixar para vocês aqui Ain't God No, I Got Life. Na verdade, a Nina Simone, além de ser uma grande cantora, na minha opinião, como eu disse, o timbre dela não é tão agradável assim, mas ela é uma grande cantora, e ela tem a trajetória dela que se mistura com a luta por direitos civis nos Estados Unidos. Então, como eu disse, a construção do artista tem a ver com fatores de criação, de produção da obra artística, mas muitas vezes também tem a ver com a biografia dessa pessoa, o modo como ela está inserida numa série maior de eventos, num contexto histórico, e isso projeta essa pessoa também para algo muito maior do que a mera composição de obras musicais. No caso da Nina Simone, ela se tornou um símbolo da luta por direitos civis. Outro também que não é um grande cantor, mas é um cantor icônico, histórico, que será lembrado durante muito tempo, é o Louis Armstrong, cantor de jazz. Eu vou deixar para vocês aqui What a Wonderful World, que é uma música lindíssima, lindíssima mesmo, com uma mensagem maravilhosa e é emocionante. É emocionante ouvir toda a profundidade e toda a expressão que existe na voz do Armstrong. Outra que também não é grande cantora, gente, mas marcou uma geração, marcou um tempo, é a Cyndi Lauper. Vou deixar para vocês aqui Girls Just Wanna Have Fun, que é uma música que se tornou um símbolo dos anos 80 também. Ela, junto com a Madonna, né, marcaram essa década. Ela fez trilha sonora de vários filmes, dos Goonies, então, assim, foi alguém que marcou geração. Tem uma voz um pouco irritante, mas, mesmo assim, representa um período. E por fim, para encerrar essa lista de grandes artistas, grandes cantores, que não tem uma voz tão extraordinária assim, termino com o Trem das 11, do Adoniran Barbosa, que é um dos deuses do samba paulistano. É uma voz que também carrega uma carga de história, uma carga de experiência, embora também não tenha toda essa projeção, tenha toda essa extensão vocal que você esperaria de um grande cantor, como espera o Tony Tornado. Para mim, na verdade, a regra é isso. Acho que muitos grandes artistas, muitos músicos grandiosos, cantores grandiosos, não têm uma voz tão extraordinária assim. São pessoas que sabem interpretar essas canções, que trazem uma emoção, que trazem uma experiência, que trazem uma vivência para aquilo que eles fazem. E sem dúvida nenhuma, o Chico Buarque, independentemente de você concordar ou não com a posição política dele, independentemente de você gostar ou não da voz dele, ele é um dos grandes compositores brasileiros, se não os maiores, dos últimos 60 anos. E certamente será lembrado no futuro por suas músicas, por suas peças de teatro e por suas obras literárias também. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, sobre essa questão, sobre a fala do Tony Tornado, atacando o Chico Buarque sem nenhuma necessidade. O que você pensa sobre essa fala dele? E também se você pensa em algum cantor aí que você ouve, que você gosta, que não tem uma voz muito extraordinária, mas que mexe com você. Deixa aqui no comentário o que você ouve e o que você pensa sobre isso. Deixe seu joinha, assine o canal, ajude no Apoies e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!